Você está no Professor Alexandre Santos Podcast, onde a gente não foge da polêmica, a gente debate e encontra a solução. Seja muito bem-vindo ao Professor Alexandre Santos Podcast. Mais um bom momento para a gente bater papo, colocar as polêmicas aqui na mesa, fazendo isso com uma pitada de bom humor e também um pouquinho de sarcasmo às vezes, e uma oportunidade ímpar para a gente ouvir também aí nos nossos comentários, na sua participação, o que você está achando disso tudo. Mais uma vez aqui com o apoio dos nossos queridos amigos da Implantar Telecom. Raíssa, chega para cá, vamos começar, Raíssa. A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. É isso aí, Raíssa. Para o pessoal que não tem uma internet de qualidade, está passando perrengue, ou quer ter uma internet que resolve tudo, que você pode confiar, fala com a turma aqui da Implantar Telecom, recomendo, é fantástico. Inclusive, eu sei que quem tem problema com a internet, às vezes fica pé da vida ali para conseguir, às vezes, um atendimento rápido, etc. E eu posso dizer, tá aqui, ó, Implantar. Além da internet ser espetacular, o suporte é ímpar. É top da galáxia. Vamos lá. Quero agradecer aqui também os nossos apoiadores aqui, a Drones Barbershop, meu amigo Jailson, também a Drones Car Wash, para deixar o poçante lindão lá, tá? A Aquíssima, água mineral de primeiríssima qualidade, deliciosa, inclusive é a que a gente toma aqui, ó. Ali, ó. Tem ela ali também, vocês vão ver perto do nosso convidado querido aqui, o meu co-host. Ecobeer, uma delícia. Agência 3BF Marketing Digital, a agência Logan, que é a agência especializada em bons negócios e também para hotelaria, pousadas, e a Avantic Editora, que está aqui, a Avantic Editora, a editora dos livros para quem quer fazer bons negócios e prosperar no mundo business. Bom, estamos aqui com mais um bom encontro, um bom bate-papo. Eu preciso trazer aqui para vocês algumas lembranças. Esse é um podcast que a gente fala todas as vezes. Aqui é para a gente discutir os fatos da semana, as notícias, as polêmicas, a situação econômica e política, mas fazendo isso, mesmo que com bastante polêmica, com muito respeito e bom senso, porque nem todas as verdades são absolutas. A gente tem alguns quadros aqui que a gente vai fazer isso ficar um pouquinho mais leve, então você vai encontrar o tá barato, vamos falar um pouquinho dos preços, da parte econômica. Tem o Pra Rir e Pra Chorar, que a gente pega as citações da semana aí, que nos fazem pensar um pouquinho. E tem também o nosso bate-bola aqui da conversa com o co-host, com os convidados que vão vindo. E depois a gente tem um Pimenta na Frieira também, que é um quadro onde a gente joga um pouquinho de ardência na conversa, né? Hoje não pode ser diferente, meu parceiro de bancada vai estar aqui comigo frequentemente, eu espero que todos os dias, mas eu sei que a agenda dele é concorrida. Meu parceirão de bancada, co-host, doutor Felipe Bastos, advogado, piloto de avião e também o cara que bota um pouquinho de pimenta na frieira e coloca as polêmicas na mesa. Beleza, Filipão? Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Alexandre. Como é que você tá? Então, meu amigo, vim aqui hoje com o prazer de retornar aqui nessa bancada realmente respeitosa para que a gente possa discutir, debater alguns temas polêmicos, trazendo aí um pouco de opinião, um pouco de reflexão sobre o que afeta o nosso país, o que afeta o nosso cotidiano. É isso aí, tamo junto. Bom, para você que chegou agora, para você que ainda não conhece, esse podcast é um podcast jovem, mas com opiniões bem maduras. Então, se você curtiu, se você gosta, já acompanha a gente na rede, não deixe de fazer aí uma coisa que é muito importante. Avalie a gente. Se você já viu outros episódios, se você já assistiu ou ouviu, né, avalie aí na sua plataforma de podcast, né, aquela avaliação com 5 estrelinhas, aquele comentário, aquele curtir, compartilhar, ajuda a gente demais. Isso é muito importante e é isso que faz com que a gente do lado de cá saiba que está sendo legal, que está sendo interessante, que está sendo rico para você, que está valendo a pena. Então, por favor, não deixe de participar conosco dessa forma. Combinado? Bora lá, Filipão? Bora lá. É importante você falar sobre essa questão da participação, né? Porque independente se você concorda com o que a gente fala, se você não concorda, a sua participação é muito importante, porque no final do dia a gente está aqui exatamente para poder debater ideias que são de oposição, né? Que são complicadas. Então, nem sempre nós iremos
pegar todo mundo que tem as mesmas ideias que a gente, mas é super importante você compartilhar, até para fazer nós refletirmos, e a gente vai tentar fazer você também refletir sobre algumas questões. Bora lá então, vamos começar com a parte que a turma adora, né? O programa é novo, mas aí a turma que já acompanhou os protótipos, quem viu alguns cortezinhos já falou, pô, eu gostei disso. E a gente começa aqui no Tá barato, tá barato. Opa, você que nos acompanha aí, o que tá barato de verdade aí? Será que tá barato? Filipão, olha só, segura essa aí, galera. Nos últimos 6 meses, em Minas foi assim. Café subindo mais que foguete e azeite caindo mais que bêbado no carnaval e no meio da madrugada. Será que caiu mesmo o azeite o suficiente? Eu gostei aqui que o nosso redator colocou aqui que o azeite está caindo mais que bêbado no carnaval e na madrugada. Bom, vamos aos dados aqui, né, Filipão? O pessoal levantou aqui, por exemplo, tem a marca Café Caboclo, subiu 27,7%. O Café Pilão, para quem está aqui em Minas, conhece essas duas marcas, subiu 23,2%. As justificativas são quase sempre as mesmas, né? Seca nas lavouras, isso é fato, eu sei, porque eu tenho acompanhado, inclusive tenho um amigo, cliente cafeicultor, que me falou que a última safra realmente deixou a desejar, porque choveu muito pouco, né? Calorão e alta do dólar. E aí, alta do dólar, será? Bom, o produtor prefere vender fora, né? Se o dólar estiver alto, é melhor vender para fora, porque você vai vender aqui dentro em real. Se você vende em dólar, você capitaliza muito mais, ou seja, você vende para quem vai pagar mais caro. Então, esse é um pequeno problema. E a gente vai falando aqui sobre essas questões, né, Felipe? Porque as pessoas acham que o dólar mudou, não faz diferença, eu moro no Brasil. Para quem, no dia a dia, não tem essa atenção com a economia, não tem essa proximidade, acha que não impacta, né, cara? Mas tem um impacto. Vou complementar aqui, você me fala, ó. Tem gente falando que o café aqui em Minas virou item de luxo. Aqui, ó, tem um cafezinho delicioso aqui, tá vendo? O café aqui, Belo Café, que inclusive tem... Ali, ó, cadê? Tem aqui, ó, tem um pacotinho aqui do Belo Café, que é um café muito bom. Aí os caras falam assim, café tá tão caro. Eu falei assim, Alexandre, me leva no podcast pra eu tomar um café? Tá cada vez mais difícil, né? A gente tomar o velho cafezinho do dia a dia, né? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Tá muito caro comprar café. Eu tô abismado. Toda vez que eu chego no supermercado para comprar um café, eu fico assim, não faz sentido ter aumentado isso tudo. Pelo amor de Deus. Você é do tipo de pessoa que não fica sem café? Sim, eu sempre tomo meu cafezinho. Você é daquela tribo que tem dor de cabeça se não tomar café? Sim. É? Sim. A minha esposa é assim também, cara. Se eu não tomar café, dá dor de cabeça, dá náusea, é um trem absurdo. Vou contar uma curiosidade para vocês então. Eu sou técnico agrícola e técnico pecuária, né? Fiquei muito pouco tempo nessa área, mas foi um curso que eu amei fazer, tenho grandes amigos ainda na área. E aí na minha época de colégio agrícola, né, a gente tinha também uma matéria que era cafeicultura, uma matéria específica. Então eu plantei café, eu cultivei, né, café, eu colhi café, eu beneficiei café, eu já até vendi café, mas eu não bebo café. Não me adapto de jeito nenhum com sabor de café. Antes isso era muito incomum, cara. Até assim, quando eu era mais jovem, era muito comum, assim, você não bebe café? Não conheço ninguém que não bebe café. Hoje eu já encontro com mais frequência, sabe? De vez em quando eu encontro alguém e fala, não, eu também não bebo, não gosto de café e tal. Agora, quem bebe mesmo, igual você tá falando assim, fica sem, a cabeça dói, né? Exatamente, a cabeça dói. Mas eu ainda não cheguei naquele nível de não colocar açúcar, não colocar adoçante. Esse trem aí de falar assim, não. Aí eu falo aquele velho clichê, a vida já é amarga o suficiente, pra que eu vou tomar café amargo? Olha só, tá barato, tá barato. Vamos ver então o azeite. Foi pesquisado aqui, o azeite Borges caiu 22,3%. Estão dizendo que porque a safra foi boa, o frete tá mais barato, né? Até que enfim, uma boa notícia pro povo do brasileiro. Será? Eu não vi isso acontecer, não. A pergunta é, 22,3% a menos no azeite. Impacta verdadeiramente? A pessoa comum utiliza azeite com essa frequência toda? E se o azeite estava 50% acima do que estava há um ano atrás, reduzir 22%, a gente ainda está quase 30% acima do que era o preço de um ano atrás, não? Eu comprei azeite esse final de semana, fui lá no supermercado, lá na gôndola do supermercado, não vi essa diferença de preço, não. Pelo contrário, o azeite está muito caro. Tá um absurdo. Parece que é feito de ouro. O que aconteceu? Eles não estão apertando azeitona, estão apertando ouro lá, né? Pepitas de azeitona. Ô Felipão, vamos lá, nós vamos pegar no pé do pessoal que está nos ajudando da redação lá. Eu quero trazer pra gente aqui aonde que eles encontraram o azeite caindo, tá? Nós vamos procurar isso aqui. Agora vamos lá, arroz. Caiu 16%. O arroz, realmente, eu vi que o preço caiu um tiquinho. Para você aí onde você está nos acompanhando, você tem visto o preço do arroz cair? Tá barato, tá barato. Só que não, porque o feijão subiu 11%.
O leite ficou de boa, tá mais ou menos no mesmo caminho. Que não é barato, diga-se de passagem, porque hoje você vai pegar um leite ali na faixa de R$4,80, R$5 e poucos o litro. Interessante, né? O leite tá quase no preço da gasolina, né? Tá andando com preço próximo ali, né? Não sabe se é mais caro manter o seu maréia velho ou o seu menino beberrão. Eu acho que tá mais caro manter o menino beberrão, viu? O menino não faz 10 km com litro de leite, né? Não. A maré também não. Se fizer muito, faz uns 6. Tem um bocado de carro que não faz isso. Com medo de pegar fogo no final, mas enfim. Rapaz, tá barato, tá barato. E pra você, como é que você tá vendo aí a história do preço na sua cidade? Comenta pra gente aí em qual cidade que você tá. Se você tá sentindo que realmente tá tendo redução de preço, porque a gente pega essas informações. Eu, particularmente, Felipe, sou daqueles que fica sem entender o índice que o governo utiliza para falar de inflação. Porque eu acho uma loucura. Vem lá, a inflação do ano ficou em 4 pontos alguma coisa. Aí eu falo, aonde que a gasolina subiu quase metade do preço do ano passado para cá? O arroz subiu 20 e tanto, o outro subiu tanto. Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender como que esse cálculo é feito. Ele é feito de maneira muito ampla, pegando muita coisa. Só que essa muita coisa normalmente não faz parte da vida do brasileiro como um trabalhador. E a percepção da inflação é bem diferente, né? Então é até um ponto que eu quero ouvir as pessoas, né? Como que vocês percebem essa inflação acontecendo aí na vida de vocês? E sabe como é que a gente percebe essa inflação? É quando a gente chega no supermercado com o mesmo salário do mês passado, tenta comprar as mesmas coisas e de repente fala assim, ih, não deu. É complicado, tá cada vez mais difícil. E os preços da cesta básica é um absurdo. Isso aí é uma coisa que... Cesta básica, a gente tá falando de arroz, feijão, carne. O café... Não, o café subiu demais. O café eu comprava R$8. Hoje tá 30, 40. Vamos lá, café é preferência nacional. Pão de queijo é o melhor quitute do mundo. Quem nos assiste, nos acompanha fora de Minas, eu sei que a metade vai concordar e a outra metade vai fingir que não, entendeu? Mas pão de queijo é o melhor quitute, a melhor quitanda do mundo. Pão de queijo também subiu bastante nos últimos tempos, mas a gente não fica sem. Agora, o pão de queijo, para quem é de Minas, a gente sabe que é realmente muito bom e você identifica rápido um pão de queijo de verdade e um pão de queijo fake, aquele que parece um biscoito de polvilho. O café, para quem é bebedor de café, identifica fácil assim, porque os caras falam que o café que é comercializado aqui pra gente é um café mais pobre, um café mais sujo, né, que vem com alguns elementos ali que não são só café, torrado junto com grão, e que o café puro mesmo, ele é praticamente 100% exportado. Ou você tem que comprar um café diferenciado, como por exemplo aqui, né, da Belo Café, para você poder tomar um café diferenciado. Você vê dessa forma também? É assim para bebedor de café ou não? Ao longo da minha vida eu percebi que há uma diferença entre o café... Mas antes você não achava? Não. Há uma diferença entre o café mais refinado e o café comercial, que normalmente a gente compra no supermercado. E realmente o café mais refinado, ele vem com gosto melhor, ele vem com sabor melhor. Esse café que a gente compra no supermercado, muitas vezes não dá para tomar sem açúcar. O café é bom, aquele café bom, até dá para tomar sem açúcar. Ele tem um gosto bem melhor. Então, assim, talvez por isso que eu nunca cheguei nessa fase aí de tomar café sem açúcar, porque eu não tenho condição de comprar café refinado. Então, eu compro o café de produção, o café que todo mundo toma, e, sinceramente, eu gosto muito do café. E concordo, o pão de queijo é o melhor quitute do mundo, eu nunca vi nada igual. Comer pão de queijo fora do estado de Minas Gerais, a gente tem que olhar com muito carinho. Os mineiros que moram fora do nosso estado devem passar um aperto tremendo, viu? Rapaz, eu tô pensando aqui, se o Felipe, que é um advogado renomado, um cara querido, piloto de avião, fala que não compra café porque é caro demais, não tem condição, nós que somos brasileiro comum, hein? Que água de folhagem que nós temos que tomar, né? Eu vou te contar. Bom, vamos que vamos. Tá barato. Me conta aí o que tá barato, se é que tá barato aí na sua realidade, tá bom? Manda pra gente aqui. Lá no meu Instagram, a gente tem um canal que você assina lá, que é o Verdades Nada Absolutas, que é onde você pode mandar pra gente dicas de pauta, sugestão e comentar os preços que tá barato aí na sua cidade, tá bom? Segue a gente lá no Instagram. Inclusive, eu postei lá, vai ter sempre lá um link pra vocês acompanharem. Também o perfil do Filipão. Qual que é seu Instagram, Filipão? @Felipe Bastos. O problema é que meu nome se escreve diferente, né? Filippe. Bastos. Não sei por que eu fui ser tão diferente, né? É exclusivo. Exatamente. A gente acontece essas exclusividades aí. Cara, diferenciado. Vamos embora então. É pra rir ou pra chorar? O nosso segundo quadro aqui
É para rir ou para chorar? Aqui é a hora que a gente pega algumas informações, notícias, frases da semana, para a gente debater um pouquinho aqui se é para rir ou para chorar. Porque às vezes, Filipão, tem umas notícias que a gente olha e fala assim, isso não pode ser de verdade, não. Isso é mentirinha. Não pode ser de verdade um negócio desse. E aí a gente traz para o quadro aqui para a gente poder pensar o que realmente está acontecendo. O nosso país é o país do tsunami de polêmicas, operações da polícia e casos que são difíceis até da gente acreditar. Quando você acha que, às vezes parece até, Filipão, que é cortina de fumaça, sabe? Porque sai uma polêmica, já de imediato vem outra, né? Então, por exemplo, saiu lá a questão da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Parece que ele mandou botar tornozeleira no Bolsonaro e prender ele no outro dia, porque aí a imprensa não ia ficar falando dele. E aí a gente fala, é cortina de fumaça e tal. E essas coisas você não sabe se é pra rir ou pra chorar. De tanto perrengue que a gente vai passando e as coisas vão acontecendo desse jeito. Bom, vou pegar aqui uma notícia aleatória. Eu abro aqui no portal de notícia e acompanho já de imediato pra gente ver se é pra rir ou pra chorar. Acabei de falar dele, que ó, saiu agora há pouquinho na CNN, agora há pouco, né? Estados Unidos acusam o judiciário no Brasil de minar liberdade e citam Moraes. Olha como que isso, para algumas pessoas, é motivo de riso, Filipão. Tem gente que acredita que isso não vai impactar em nada, que não faz a menor diferença, que leva isso na boa e dá risada. Mas será que é pra rir mesmo ou é pra chorar? É para chorar. É para chorar, com certeza. Essas instabilidades no judiciário geram um transtorno muito grande na vida de todo mundo. Por quê? O Risco Brasil, você já deve ter ouvido falar sobre o Risco Brasil, significa qual que é a possibilidade de eu investir no Brasil e perder todo o meu dinheiro. O Risco Brasil aumenta exatamente por conta dessas questões aí de instabilidade no judiciário, de falta de orientação nas decisões. Eu estava lendo uma decisão antiga, assim, em termos, né? O STF, ele anulou, né, a anistia, ou, na verdade, um indulto que foi dado ao Daniel da Silveira. Não foi com decisão única do Alexandre de Moraes, mas começou ali por 10 votos a 2, se eu não me engano. 9 votos a 2, se não me engano, que são 11 ministros. Então, eu fiquei pensando, até as decisões que são ali constitucionais, exclusivas do presidente, não podem ocorrer e corre o risco de o STF ir lá e anular. Imagina todas as outras questões que o povo está querendo pautar, o legislativo está querendo colocar em pauta. Há um risco muito grande de o STF intervir no legislativo e anular tudo que está sendo feito por clamor popular, por orientação dos deputados, senadores, enfim. Eu não concordo com nenhum dos lados, sinceramente, eu acho que as coisas devem ser melhor conversadas, mas a intervenção do STF tá complicada, a gente está quase virando a Venezuela, né? Tá olhando pra gente, o mundo tá olhando pra gente falando assim, não, eu não vou para lá não, a instabilidade política lá, é um estado pré-guerra, como é que eu vou investir dinheiro? E a gente recebe muito investimento, né, da China, os Estados Unidos investiam, a Europa investe trazendo renda, emprego. Você que está ouvindo, pode ser que você já tenha trabalhado para uma empresa alemã, para uma empresa americana, para uma empresa suíça, né, uma empresa espanhola. Italiana, que tem aqui pertinho da gente em Betim. Italiana, que tem aqui do lado da gente em Betim. Enfim, isso aí impacta diretamente no nosso bolso, no nosso salário, na nossa empregabilidade, na nossa renda. E é complicado a gente ver essa instabilidade no judiciário. Eu realmente olho para isso com muito cuidado. O que algumas pessoas não pensam, a gente deu um exemplo aqui, perto da gente, aqui em Betim, tem uma grande indústria automobilística tradicionalíssima, né, que é a fábrica da Fiat. Gera muitos empregos, historicamente impulsionou o crescimento de Contagem em Betim, principalmente, mas também de toda a região metropolitana. O que as pessoas não sabem é que a instabilidade judicial no Brasil, essa crise que a gente enfrenta, ela afugenta investimentos. Grandes empresas pensam, como que eu vou colocar milhões ou bilhões na construção de uma grande planta industrial para produzir durante 20, 30 anos, se eu não tenho certeza quais são as regras naquele país? Se as regras mudam ao sabor de quem as julgam.
sabe? E aí tem gente que está ouvindo o podcast e está muito feliz com a atuação do ministro, porque a pessoa às vezes detesta o Bolsonaro, que tem sido um alvo constante do Alexandre de Moraes. Mas ela esquece que isso abre precedente para outros ministros que detestam outras coisas também tomarem decisões monocráticas, decisões com base numa leitura pessoal da Constituição, e isso vai prejudicar completamente todo o processo produtivo do país. Uma grande indústria, ela fala, não, se eu não tenho certeza que as regras naquele país são claras e que as coisas são julgadas de acordo com o que está no papel, eu não me sinto à vontade para colocar o dinheiro ali. Quem que ganha com isso? Quem ganha com isso? Não é os Estados Unidos, não é a gente. Por exemplo, é a China, que a China aceita todo tipo de investimento para criar indústria. É a Índia. São outras empresas que muitas das vezes vão falar assim, coloque a sua indústria aqui. Muitas empresas americanas fizeram isso, Filipão. Na última década, ou até mais, últimos 15, 20 anos, muitas empresas americanas tiraram a produção dos Estados Unidos e levaram para a China, porque produzir na China é mais barato, menos burocrático, a mão de obra mais barata, né, a cultura de trabalho é diferente, não se tem tanta cultura de feriado, de festas como a gente tem aqui. Então ele fala, lá eu consigo produzir mais investindo menos. Aí, bom, a gente pode até entrar na discussão aqui do capitalismo, que tem gente que vai abominar o capitalismo, mas o capitalismo, por pior que seja, ele ainda preserva a liberdade das pessoas de poderem trabalhar naquilo ou não, ou até trabalhar por conta própria. Vou pegar um exemplo industrial aqui, tá? Eu conheço gente, inclusive tem um primo, que trabalha para a indústria automobilística, em determinado momento falou assim, não, eu quero trabalhar no meu ritmo, no meu tempo. Comprou a máquina dele, faz usinagem lá na casa dele, tem uma pequena indústria e presta serviço. Né? E hoje o mercado tem feito isso cada vez mais. A pessoa tem ali... Quantos não estão nos ouvindo que são MEI? Né? Você tem aí a sua pequena indústria. E muitos, inclusive, sendo MEI, prestando serviço para uma empresa que ele já trabalhou. Isso tem ficado cada vez mais comum. Então, o mercado ele vai se readaptando, o livre mercado. Né? O capitalismo tem, sim, as suas dificuldades, tem, mas ele tem uma resposta à meritocracia. Quem efetivamente trabalha, quem tem vontade, quem busca, consegue prosperar. Né? Mas não vamos entrar nessa pauta exatamente agora, mas achei muito bem-vindo a sua análise, sabe? E aí, pegando já um gancho aqui, já que a gente falou do ministro Alexandre de Moraes, né? O presidente do Senado, Hugo Mota, definiu que não vai pautar em hipótese alguma o impeachment de Alexandre de Moraes. Ele entende que não é adequado pautar o impeachment de um ministro supremo, que isso seria prejudicial para o equilíbrio entre os três poderes. Esse equilíbrio existe, na sua opinião? E aí, Filipão, você acha que os três poderes, você que é uma pessoa do campo do direito, um advogado que conhece, comparando o que era o direito no passado, o que é hoje, como as pessoas sentem, é uma coisa, você que está na área, ainda está equilibrado os três poderes ou o judiciário está extrapolando um pouquinho? Vou dar um exemplo para a gente poder contextualizar ainda mais. No meu ponto de vista, tá? O presidente Lula recorrer ao ministro Alexandre de Moraes, não foi ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, para manter o IOF, isso para mim extrapola, não entendo, não consigo achar onde isso está dentro do processo, né, regimentar, dentro do que está no equilíbrio dos três poderes, e aí é uma prerrogativa do nosso Congresso vetar decisões do presidente. O Congresso vetou o aumento do IOF, o presidente vai lá, leva para o ministro Supremo, e o ministro Supremo dá uma canetada e mantém a decisão do presidente a respeito do IOF, passando por cima da posição de 513 deputados e 81 senadores. E aí, está extrapolando? Que pé que está isso? Como que você vê isso? Você também comenta aí pra gente, mas eu quero saber, me conta aí, Filipão, como é que você vê isso? Está equilibrado, está desequilibrado, como é que tá? A gente precisa separar algumas coisas. Eu penso que o STF está exercendo um desequilíbrio com relação às decisões, intervindo diretamente nos modelos políticos e intervenções políticas. Isso aí eu tenho visto e tenho visto com muito cuidado o que está acontecendo, e realmente tem muitas decisões que eu não concordo. Mas isso não ocorre, pode até ocorrer esporadicamente, mas é raro ocorrer nos tribunais estaduais e no Tribunal Superior de Justiça. Nós temos hoje, nessas posições, juízes que anonimamente, muitas vezes, tomam a decisão, fazem o que fazem, de acordo com as convicções dele, sem lado ou cunho político. Com exceção de um ou outro, isso infelizmente a gente vai ter, ainda mais no Judiciário Mineiro, que a gente tem mais de 10 mil funcionários no Judiciário Mineiro, é algo absurdo. 10 mil? Sim. 10 mil funcionários do Judiciário Mineiro? Sim.
E os processos demoram o tempo que demora para ser julgado. Mas são 803 municípios, não são? Minas? É. Minas, 853 municípios. 853 municípios. Essa quantidade de município, nem todas têm fórum. Então você imagina uma cidade no interior que tem uma vara única onde lida com tudo, né? Às vezes não tem promotor, às vezes não tem estrutura, às vezes o juiz nem mora na cidade. E aí você vai ter 2, 3 servidores ali. Então, esses 10 mil municípios contam, inclusive... 10 mil servidores. 10 mil servidores contam, inclusive, todos esses municípios. É realmente muito grande nosso Minas Gerais, é realmente muito espaçado, e 10 mil servidores nem sempre está sendo o suficiente para acolher a demanda. Filipão, nós entramos no quadro Pra Rir ou Pra Chorar aqui, eu trouxe uma notícia, a gente já foi debatendo sobre ela, e a gente entrou aqui naturalmente aqui no nosso terceiro quadro, que é o bate-bola nosso aqui, né? Que é a hora que a gente vai realmente trazendo essas informações aqui. E aí eu acho que a gente deve caminhar por essas notícias todas de maneira livre, para a gente poder trazer o máximo de reflexões para quem nos acompanha aqui, para que as pessoas possam pensar além do óbvio, né? Conseguir ter um pouco mais de senso crítico. Não que a gente tenha a pretensão aqui de ser os donos da verdade, mas que a gente está aqui sempre disposto a ouvir o antagônico, né? O outro lado da notícia também. O que puder trazer de notícia, de informação para a gente é muito bem-vindo. Então, vamos trazendo aqui algumas coisas que elas vão se encontrando, né? Vão se encontrando aqui. No meio dessa confusão toda, não sei se você acompanhou, saiu a informação de que o ministro Barroso estava com intenção de se afastar, né? De se aposentar. Não é comum que os ministros aposentem sem informar com uma boa antecedência, sem estar muito próximo ou já na idade limite, né? Não é tão comum que isso aconteça. Já aconteceu algumas vezes, mas a sensação para as pessoas é que essa informação veio muito impulsionada pelo impacto da aplicação da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Você tem essa percepção também? Você acha que... bom, para quem não recorda, eu acredito que eu não estou errado, mas o Barroso foi o cara que falou perdeu Mané. Inclusive, foi o cara que, após o resultado das últimas eleições, em uma palestra na USP, se não me engano, na USP, em São Paulo, falou com todas as letras: nós derrotamos o bolsonarismo. E agora vem informações de que o governo dos Estados Unidos de Joe Biden teve influência na eleição do Brasil. Governo no qual parece que o ministro tem um pouco mais de proximidade por esse posicionamento seu de comemorar derrotamos o bolsonarismo, mandar um perder o Mané para os outros, né? Eu não me recordo qual que foi o ministro, se foi ele que falou aquele negócio lá quando estava gravando, a eleição não se ganha, a eleição se toma. Então não tenho certeza, se eu não me recordo exatamente se foi ele. Mas enfim... será que esta postura de eu estou pensando em largar, inclusive já ter nomes ventilados já para serem indicados para o Lula para ocupar a cadeira dele, será que tem impacto da Lei Magnitsky, algum incômodo, algum medo em relação a isso? Porque tem uma outra informação aqui que parece que corrobora com isso. Mas inicialmente, o que você pensa? Sinceramente, acho que não. Sabe por que eu acho que não? Dentro do planejamento do STF, nós temos um planejamento lá de ministros que irão se aposentar e ministros que permanecerão no cargo por no mínimo 5 anos. Então, todo mundo já sabe quem vai se aposentar e quais cargos entrarão em vacância, né? Que ficarão vagos para ser substituído. Então, eu realmente não acredito que há uma influência direta da decisão do Barroso em querer se aposentar. Eu acredito que isso já está estava dentro do escopo, ele já tinha informado. E, sinceramente, eu acho que muita coisa que sai na mídia, muita coisa que é explorado, muitas vezes não condiz com a realidade. Mas para quem trabalha, para quem conhece o STF, há todo um planejamento, toda uma organização, toda uma lista de quem vai primeiro, quem vai se aposentar, quem vai ficar. E essas questões são já debatidas e organizadas bem antes de acontecerem. Bom, então vamos lá. E a informação de que o filho do Barroso, que trabalhava, parece que no BTG, nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu tenho a informação aqui correta de onde era o local de trabalho dele, o filho dele parece que agora informou, de acordo com fontes extraoficiais, que ele está no Brasil e não vai voltar para os Estados Unidos. E também existe uma propriedade do ministro declarada
dos Estados Unidos, avaliada em 22 milhões. E aí a percepção de que, sendo sancionado pela lei Magnitsky, o filho estando lá seria deportado, uma situação que é incômoda para qualquer pessoa. Essa propriedade de 22 milhões pode ser confiscada, congelada, não sei qual que é o termo que eles utilizam lá, né? Para as pessoas entenderem assim, o que impacta a aplicação de uma lei dessa para um ministro. Quando isso aconteceu, eu vi gente falando assim, Alexandre de Moraes está nem aí para isso não muda nada para ele. Bom, o sistema SWIFT, que é o sistema que os bancos usam internacionalmente, é um sistema americano. E quando os Estados Unidos aplicam essa sanção, eles conseguem monitorar, inclusive punir os bancos que estão usando o sistema SWIFT se ele não cumprir o bloqueio com a pessoa que está sendo sancionada. E aí, o banco fica numa situação muito delicada. Por quê? Porque se ele perde acesso ao sistema internacional, ele para a movimentação bancária dele no mundo. É um problema gravíssimo, né? Afeta imediatamente a vida da pessoa? Afeta, porque ele fica sem acesso a cartão de crédito com bandeira internacional, como os cartões que a gente conhece aí, o Mastercard, a bandeira da Visa, né? Quase todas essas bandeiras são bandeiras americanas, internacionais, né? Isso prejudica a vida da pessoa de maneira muito, muito ampla, muito ampla. Quando você tem uma informação, até esse momento ainda é extraoficial, de que o filho do ministro não vai retornar para um emprego que ele tem, um ótimo emprego, uma vida estabilizada nos Estados Unidos, que eles têm imóveis de valor considerável nos Estados Unidos. E aí você fala, você me fala aqui que tem uma lista ali, que você tem uma previsibilidade ali de quem pretende se aposentar nos próximos 5 anos. Não sei se o nome do Barroso estava lá, mas isso vem em um momento que encontra as pessoas, a opinião pública, de maneira muito clara, com o sentimento de, opa, foi impactado pela sanção dos Estados Unidos. E aí eu vou fazer um contraponto aqui agora. Até que ponto a gente vai encarar isso como uma questão de soberania nacional, né? Os Estados Unidos não podem interferir na soberania nacional dessa forma. Até que ponto isso é correto, ético ou não é? Tem muitas pessoas que entendem que a posição do Supremo está defendendo a democracia e a soberania nacional. Outras pessoas não entendem assim. Eu particularmente, Felipe, vou tocar num ponto aqui que incomoda muita gente. Eu particularmente acho que todo mundo que estava no dia 8 de janeiro lá, que invadiu, que depredou, deveria ser punido. E verdadeiramente punido. Mas eu penso que existia uma quantidade gigantesca de imagens que nunca foram divulgadas, nunca foram abertas e que deveriam ser, para mostrar realmente quem é. Eu penso que tem coisas que são descabidas ali, como, por exemplo, o caso do Clezão, que morreu preso lá por falta de medicamento, né? Agora veio recentemente uma informação da tal da Vaza Toga, né, que é um ex-assessor que trabalhava com o ministro Alexandre de Moraes, trazendo vários prints de conversa e etc. Então, eu penso assim, para os Estados Unidos existe, neste momento, um posicionamento de... existe abuso do poder judiciário no Brasil e a gente vai sancionar na medida que a gente tem capacidade para isso. Me parece um pouco disso. O problema é que o que eu quero pedir para você que nos ouve, que nos assiste, é que você não fique preso numa visão extremamente radical. Não fique preso numa visão do tipo, eu não gosto de fulano, então eu torço para o ciclano, sabe? Se permita enxergar excessos de todos os lados, inclusive do lado que você defende. Certo? Eu acho que isso é muito importante. A gente não pode ter paixão definitiva, Felipe, com nenhum político. A gente não pode ter paixão definitiva com nenhuma bandeira política. Por quê? Porque as necessidades de uma sociedade modificam com o tempo. Sabe? As realidades vão se modificando. E aí a pessoa, às vezes, vai ter um posicionamento político similar a futebol. Futebol não, gente. É gosto por um time, sabe? Por uma tradição de torcer por um time. Se o seu time tá mal, continue torcendo por ele. Mas na política não, cara. Se você votou em alguém e a pessoa depois se mostrou contrário do que você esperava, você vai se manter defendendo uma pessoa que tá errando para evitar o constrangimento de dizer que você errou, que você não quer mais. Poxa vida, a gente tem que entender que político ele é um contratado da gente e ele tem que trabalhar direito. E você contrata esse político pelo aquilo que ele está te dizendo. É como a campanha, como se fosse um currículo, né? Pô, eu sou bom nisso, eu sou bom gestor, eu sou uma pessoa honesta e tal. Depois que você contrata e ele faz errado, a maneira de você demitir é não votar nele mais. É mudar de opinião. Então é isso que eu quero que as pessoas entendam. A gente precisa começar a enxergar os políticos não com paixão, mas com o olhar de que são prestadores de serviço. Certo? Correto. Então, diante disso tudo, cara, eu acho que tem exageros nas condenações do 8 de janeiro, tem coisas descabíveis, tem pessoas que cometem crimes muito mais pesados nesse país e que estão soltas.
pessoas que pagaram milhões em propina e admitiram isso, inclusive devolveram, e agora tem o seu processo anulado. Então eu acho que o que a gente está vendo hoje, a sensação para mim como um brasileiro comum, é de que está desequilibrado as medidas. E eu não acho que deveria não punir. Eu acho que tem que punir quem entrou, quem quebrou, quem depredou, por exemplo, tem que ser punido, né? Quem saqueou. Agora, eu acho que tem que ter medidas que sejam mais justas e que sejam para ambos os lados, ambas as ideologias. Concorda? Sim, concordo. Concordo, mas eu gostaria de fazer algumas correções no que você disse. O SWIFT, que é uma operação bancária, é o TED internacional. Ele é regulamentado ele tem sede na Bélgica, mas ele sofre forte influência dos Estados Unidos, que impactam, que vão direto com sanções e políticas os bancos que operam o SWIFT. E realmente a gente acaba tendo um problema sério com relação a isso. Eu acho que há um desequilíbrio, sim, nas decisões com relação aos condenados de 8 de janeiro. Eu penso que eles cometeram infrações que são infrações gravíssimas, depredações de patrimônio público, algumas depredações de bens que a gente não consegue nem avaliar. Que não tem... Aquele relógio, por exemplo, do Pedro, aquilo ali eu acho um absurdo, né, cara? Quebrar um relógio daquele. Então, há necessidade realmente de punir essas pessoas que atuaram nessa balbúrdia que rolou lá no dia 8 de janeiro. Contudo, não é crime político. Não é tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe, do jeito que foi realizada, ela é totalmente ineficiente se pode ser interpretada como tentativa de golpe. Não tem como fazer um golpe daquele jeito. Historicamente, a gente nunca viu um golpe político daquele jeito. Não tinha organização, não tinha força militar. Houve uma falha do policiamento de Brasília na vigia. Eles se afastaram, né? Então houve essa questão que há necessidade de apurar a responsabilidade desses comandantes, desses policiais que não estavam lá vigiando o patrimônio público. Diante de uma manifestação que todo dia ocorre em Brasília, mas eles não podem, de forma alguma, serem condenados por crimes políticos, ou crimes de tentativa de golpe. Isso, no meu entendimento, é uma forçação de barra tremendo. E aí, quando a gente olha para isso, eu realmente fico pensando, parece que há uma perseguição, né, dos opositores políticos. No caso que eu citei anterior, o caso do Daniel da Silveira, a ordem do presidente, né, que é uma prerrogativa constitucional que ele tem de poder anistiar, né, na verdade dar um indulto ou a graça, no caso dele foi a graça, a um indivíduo, absolvendo ela dos crimes, foi anulado falando que ele cometeu um crime político. Só que o crime que ele cometeu não é crime hediondo, não está listado como crime hediondo. Parece muito mais uma manifestação ideológica, e eu acho que no final do dia a gente pode ter isso, obviamente, ressalvadas determinadas proporções. A gente não pode incitar violência, não podemos fomentar o crime. Eu acho que essas coisas realmente devem ser barradas, mas há que estender esse limite, porque ele foi condenado a 9 anos por postagem, por convidar as pessoas a depredar o STF e essas questões todas, a atacar os ministros. Gente, mas não é crime hediondo. Como que anula um ato presidencial constitucional sem a hediondez do crime? Ou seja, as regras não estão claras dentro do judiciário, principalmente no que tange ao STF. E aí a gente está vendo decisões que muitas vezes são realizadas com base política. E aí, realmente, a gente tem uma intervenção do STF diretamente dentro do que a gente está falando sobre política. E aí está errado. O STF não está aí para isso. O judiciário não foi pensado aí para isso. O judiciário, ele tem ali a função de pacificar a sociedade, tem a função de exarar decisões, que
tem que ser assim totalmente independente de qualquer órgão, com base na lei e nas convicções pessoais de cada um, mas principalmente com base na lei. Então, o judiciário ele está ali como um fiscalizador. O executivo, que são os cargos de presidente, governador, prefeito, eles estão ali para implementar as políticas públicas, gerir realmente os recursos públicos que a gente paga com base em tributos. Obviamente, tem várias dotações que são constitucionais, ele não gere aquilo com total independência, ele tem algumas coisas que ele tem que realmente investir, tem uma porcentagem para investir na educação, uma porcentagem para investir na saúde, ele tem algumas questões que ele precisa investir e ele não pode abaixar daquele mínimo. E o executivo está aí para executar. O legislativo ele está aí para fazer as leis, para levar o clamor popular, porque no final do dia eles representam a gente que votou neles. Eles estão ali para fazer as leis, para dar essa manifestação popular ao governo, ele servir como essa ponte. E o judiciário ele serve a fiscalizar. O judiciário não está fiscalizando, no caso o STF. Então não posso, seria extremamente leviano estender isso para todos os tribunais. Muito pelo contrário. Eu tenho a ciência de que nós temos desembargadores que pensam diferente do STF. O próprio ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF, recentemente ele deu várias entrevistas falando que não concorda com as condenações de 8 de janeiro. Que ali a gente está com um dano material, né? Um dano patrimonial ao bem público, que é um crime já agravado, né? Na verdade, é um crime qualificado na pena, que já é o suficiente para punir esses meliantes, né? Essas pessoas, os agentes criminosos que realmente depredaram. A depredação, no meu entendimento, ela é indubitável. Tá ali, tem gravações, mas não tem discussão. Mas prender todo mundo por um crime político, tentativa de golpe não é assim. Mas não dá para considerar tentativa de golpe quando, por exemplo, o Guilherme Boulos invadiu o prédio do Ministério da Agricultura junto com a turma dele, inclusive colocando fogo em cadeira lá dentro, etc. Quebrou porta, etc. Né? E aí? Já aconteceu. Já teve ação da esquerda que também picharam a estátua lá do STF. Isso já aconteceu. De certa forma, esse movimento de direita parece ser ainda novo e ainda se aprendendo. Se baseou naquele dia nas ações de uma esquerda ativa que muitas vezes invade prédio, invade patrimônio, toma... Quantas vezes você vê placas do MST em frente ao prédio do INCRA? Sim, comum. É muito comum. Então, assim, a gente realmente tem essas invasões, essas questões. Muitas vezes eles depredam, muitas vezes eles causam um dano ao patrimônio público, mas ainda assim não há golpe. Não vejo golpe, por quê? Eles estão ali manifestando, se exacerbam, se exageram na manifestação, há necessidade de punir as pessoas que exageram, os comandantes dos movimentos que não controlaram o seu povo, que no final do dia eu acho que todo mundo é responsável. Há necessidade de punir e punir com rigor essas pessoas. Só que a gente não vê hoje punição dessas pessoas e hoje a gente está vendo punição somente de um lado. Isso aí parece realmente que o STF tomou um posicionamento político e está querendo ser um órgão do executivo e do legislativo. Não cabe ao STF ter esse posicionamento, mostra aí uma parcialidade nas decisões, quebra a imparcialidade do juízo, que há necessidade de ter esse afastamento mesmo. A função de juiz não é essa. Os juízes que foram aí aprovados em concurso, que assumiram as cadeiras do TJMG como juízes da sua cidade, muitos deles são extremamente competentes, estudaram muito para assumir aquela posição, têm um amor pelo cargo. Não só juízes, promotores, defensores públicos, têm um amor pelo cargo, defendem a instituição com unhas e dentes, e eu acho que eles estão certos. E aí eles realmente trazem essa visão de que a imparcialidade está ali, está no sangue.
Está na função. Ele tem que ser assim. Só que o STF tem mostrado uma parcialidade. Por isso que eu falei desde o início. Não vejo no STF essa imparcialidade. Mas nos outros órgãos dos tribunais, tanto o Tribunal Mineiro, quanto o Tribunal Carioca, quanto o Tribunal de São Paulo, o Tribunal do Rio Grande do Sul, que normalmente traz a vanguarda das decisões, está no Rio Grande do Sul. Legal, não sabia. E aí a gente vê, muitas vezes, o Tribunal Mineiro, por exemplo, é extremamente conservador com relação às suas decisões. Ele tem ali, sim, uma independência dos poderes, eles não interferem nos governos estaduais. Eu vejo realmente a função ali sendo exercida por juízes de carreira. Mas no STF a gente está vendo coisas diferentes. Isso é complicado. Filipão, nosso tempo já está acabando, o tempo voa, a gente começa a falar das polêmicas aqui, a gente tem que caminhar para o final, mas eu queria trazer uma informação aqui que chegou para mim agora. Eu considero o ranking dos políticos uma plataforma muito idônea, muito correta, gosto do trabalho que eles fazem, uso o ranking dos políticos como uma fonte segura. Todas as informações no ranking dos políticos que eu fui procurar a veracidade dela era fato, tá? Então, gosto muito. E aí chegou uma informação aqui que a gente está no nosso bate-bola aqui, mas também dialoga com o É Pra Rir ou Pra Chorar. Um prefeito no estado do Maranhão atrasa o salário dos professores e coloca a culpa em tarifas do Trump. Em comunicado ao sindicato dos professores, o prefeito disse que o tarifaço pode reduzir os repasses do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para quem não sabe, e o Fundep. O pagamento era para quitar dívida com servidores promovidos e com reajustes pendentes. E aí ele atrasou e a culpa é do Trump. Rapaz, onde é que nós vamos parar, Filipão? Onde é que nós vamos parar? Não é possível que tem gente que apoia, que acredita em umas coisas desse tipo. Meu Deus do céu. Às vezes dá vontade de mandar um e-mail, manifestar, né? Muitas vezes até tem pessoas que fazem isso, totalmente em oposição em relação a essas decisões, né? Essas desculpas, que no final do dia são extremamente esfarrapadas. E mais, esse prefeito, se ele não cumprir a lei, ele pode ser preso por crime de responsabilidade. Se ele não cumprir o repasse que precisa ser cumprido, deixar de pagar os professores, ele pode sim ser punido com crime de responsabilidade. Essa desculpa que ele deu é extremamente esfarrapada. Ele é gestor político, ele não tem que fazer análise de... Ele é gestor político e gestor administrativo, tem que fazer análise e projeção econômica nos ganhos dele da cidade e falar assim, não, eu vou reter o dinheiro dos professores. E as obras públicas, e a pracinha que deve ter sido reformada na cidade, tudo com o dinheiro da prefeitura. Essa aí não atrasa, né? Mas o professor, a educação, que é maltratada no Brasil, atrasa. A saúde, que muitas vezes é maltratada no Brasil, atrasa. E aí? Eu sou professor, estive por alguns anos lecionando na rede pública, já lecionei em outras posições, atuo fortemente na formação na área profissional, né? Já há 24 anos, desde 2001, com treinamentos corporativos, palestras, e eu posso te dizer que o professor no Brasil, ele é colocado abaixo do cocô do mosquito, do cavalo, do bandido. O professor no Brasil não é respeitado, com raras exceções. Assim como você estava falando agora de juiz e etc., né? A gente acaba ouvindo falar muito dos que erram, né? E acaba julgando todos pelos errados, né? Mas a maioria absoluta dos professores são muito mal remunerados, são muito desrespeitados, são sobrecarregados e extremamente desrespeitados. Ser professor no Brasil é um mega desafio, e não é para qualquer um. Demanda uma vocação, um amor muito grande, muito grande. E para acabar de piorar tudo, eu já vou começar a colocar pimenta na frieira. Já vou começar com a pimentinha na frieira aqui, já cutucando do lado de cá. Depois eu jogo para aí, tá bom? Tem gente que não vai gostar, mas eu acho um absurdo esse tal de pé de meia de prometer para os estudantes R$200. Inclusive, recentemente eu conversei com uma de 16 anos que me falou, o Lula não está me pagando, está atrasando. Na minha época, não tinha nem merenda na escola. Quando era dia das crianças, semana das crianças, alguma coisa, tinha um pão com molho na escola pública. Não tinha merenda. Uniforme nunca teve na escola pública há 20 anos, 30 anos atrás. Hoje, você tem que pagar o aluno para ele
estar na escola e depois ainda dar um prêmio de R$1.000 para ele no final. Pelo menos fizeram, a gente bate de um lado, mas também reconhece do outro. Fizeram uma coisa certa, né? Votaram agora pelo fim dessa aprovação automática nas escolas. Votaram pelo fim disso, que precisava ter acontecido há muito tempo, que a gente está formando vários analfabetos funcionais. Então isso já melhora. Mas aí, eu lembro na minha época de professor na escola pública, não tinha esse pé de meia, mas tinha uma pressão muito grande das mães. Por quê? Porque tinha que ter presença do filho para ela receber o Bolsa Família. E ela nunca quis saber se o filho estava na escola de verdade. Ela queria que eu não colocasse falta. O filho não ia. E o questionamento dela não era lá para me explicar, ele não veio porque estava doente e tal. Eu passei por isso mais de uma vez em escola pública. Meu filho, não, eu falei assim, não, você não pode dar falta para ele não, que eu vou perder a Bolsa Família. Se você fizer isso, você vai se ver comigo. Era desse nível. Então, essas coisas, inversões de valores, é um grande perigo. Por que eu sou contra o pé de meia? Porque cada aluno recebendo R$200 por mês, mais 1.000 no final do ano, pega esse dinheiro e paga o professor direito. Coloca um professor a mais, um professor de apoio. Tanta criança precisa de professor de apoio. Crianças com déficit de atenção, com hiperatividade, com dislexia, descalculia, dislalia. Tantas crianças precisam de um professor de apoio. Você pega o quê? Você distribui um valor na mão de jovens que efetivamente não deveriam estar arcando com custos da sua casa, porque se o dinheiro estiver indo para isso, não tá bom. Mas na maioria das vezes não é. Vai ser utilizado com outras coisas. Pega esse dinheiro e investe na educação, no educador, na infraestrutura. Pega esse dinheiro e faz reforma de escola. Não, você faz o quê? Distribui para os jovens todos para poder falar que quem fez isso é bom demais e não ser criticado. No meu ponto de vista, um erro enorme, gigantesco, uma inversão de valor danada. E aí, já botei uma pimentinha na frieira aqui. Fica à vontade para falar disso se quiser, Filipão. Mas aqui na Pimenta com Frieira, eu quero te perguntar, pode falar aqui do meu ponto de vista sobre educação, que eu acho que é um problema e a gente tem que colocar pimenta nesse incômodo, sim. Desculpe você que fica incomodado, aquela pessoa que sente falta desse dinheiro, se o seu filho realmente te ajuda com esse dinheiro e você sente falta, eu não estou falando de você, eu estou falando de uma grande maioria que vai cada vez mais entender que estudar não é pelo futuro dele, vai achar que ele está sendo pago para frequentar a escola, quando na verdade estudar é um privilégio, onde em muitos lugares tem gente que sonha em ter oportunidade de estudar, de frequentar uma escola. Então, não estou falando para quem precisa desse dinheiro, muito pelo contrário, se o seu filho tiver uma escola de qualidade, no futuro ele vai te ajudar muito mais do que esses R$200. Ele vai ter capacidade de começar a trabalhar cedo num emprego melhor, ele vai ter capacidade de empreender, de ter o próprio negócio. Quantos filhos, quantos de nós já tiveram a oportunidade de ajudar os pais porque tiveram a oportunidade de estudar e de melhorar de vida? Mas se você coloca o seu filho numa escola precarizada, que ele não vai conseguir romper esse ciclo de dificuldade econômica, de gerar oportunidades, e você recebe só isso, isso vai no futuro te custar muito caro. Quer falar disso? Que eu tenho uma perguntinha para você aqui, uma pimentinha. 1 minuto? Pode mandar, velho. Então, vamos embora. Pimenta na frieira, Filipão. Super salários. É realmente um benefício ou é uma distorção de má intenção? É necessário realmente? Nós estamos falando de não só de magistrados neste momento, tá? Estamos falando de servidores públicos de maneira geral, inclusive de servidores públicos de carreira e em outros segmentos, que justificam seus super salários com, isso é necessário. É realmente necessário para uma pessoa que ganha 26, 27, 28 mil reais ainda receber uma assistência paletó, assistência moradia, assistência creche, assistência combustível e etc. Ou não é bem por aí, é porque os salários realmente são poucos para as pessoas que se esforçaram muito? Eu sou contra. Os super salários não deveriam existir. Verdadeiramente há uma acumulação. Para você que não sabe como é que funciona o super salário, é o seguinte: um servidor assume o cargo, seja ele juiz, servidor, assume o cargo novo, e lá atrás, às vezes alguns antes da Constituição de 88, e também, não lembro até que ano, muitas vezes acumulavam quinquênios. Sim. Acumulava os quinquênios, você já ouviu falar, que a cada 5 anos você ganhava um benefício. E esses quinquênios iam acrescendo o salário. Numa época onde o magistrado, os promotores, defensores, a gente não tinha pessoas para isso. O defensor já começou recebendo R$2.500. Meu pai, quando advogava, eu era muito jovem, ele trabalhou em defensoria e tal, etc. Ele falou, não dá para ficar na defensoria porque não dá. Não paga as contas com 4 filhos, não compra alimento. Não paga. Eu lembro disso. Não paga as contas realmente. E a defensoria conseguiu equiparar os salários, a polícia tem tentado equiparar os salários dos delegados e dessas pessoas para que a gente possa ter um equilíbrio, porém
eu sou contra os supersalários, isso aí não deveria existir, cria uma dissonância, uma distorção muito grande. E a necessidade é o seguinte, de haver uma aproximação entre o judiciário e a população. Muitos juízes, muitas vezes, vão se afastando muito da sociedade por uma questão de se reservar e se precaver de represárias diante das suas decisões, mas é muito importante que o juiz tenha contato com a comunidade onde ele habita, a comunidade que ele tem. Então, assim, realmente, eu sou contra os supersalários. Eu queria falar um ponto sobre essa questão dos professores. Por favor. Existem duas questões que a maioria das pessoas não sabem. A primeira questão, extremamente polêmica. Sabe quanto que custa manter, não estou falando de salário não, manter uma pessoa presa em torno de R$ 5.200 por mês. Por mês. Não falo isso, auxílio reclusão, nem todo mundo tem, isso aí é pago pelo INSS, não estou falando nada de salário para ele, estou falando para manter ali a estrutura de segurança, manter os salários dos policiais penais, manter a alimentação. Vestuário. O vestuário até que muito pouco, mas manter ali, às vezes, uma condição até degradante desses preços custa R$ 5.200, mais ou menos, dentro do orçamento médio. O professor do estado de Minas está recebendo aí em torno de R$ 1.900. Há uma dissonância completa entre o pagamento para manutenção do salário e do preso, e a gente tem falado aí de melhorar leis e prende todo mundo, coloca todo mundo na cadeia, e uma dissonância, uma desvalorização do professor. E outro ponto, o segundo ponto que eu gostaria de falar. Atualmente, eu não sei se a gente, o que tem acontecido, temos visto muitas crianças, o autismo tem crescido bastante, tem ocorrido com mais frequência. Atualmente, eu não sei falar o porquê, se há uma regra, não tem pesquisa sobre isso. E aí, quando chega uma criança autista numa sala de aula de uma escola pública, beleza, quando ele tem laudo, consegue um professor de apoio. Mas às vezes tem 2, 3, 4, 5, 6. Um professor de apoio não dá conta. O Estado não fornece mais do que um professor de apoio dentro das escolas. Quando fornece? Quando fornece. Exatamente. Quando fornece. Muitas vezes o regente de turma tem a necessidade de tomar conta de tudo. Inclusive tomando conta ali dos meninos, né? Que há necessidade de ter um trabalho mesmo. É o nosso filho que está ali sendo cuidado. Então, assim, a gente quer que o professor se dedique. Como que o professor vai se dedicar recebendo R$ 1.900? Aí ele precisa trabalhar em 3 turnos, ele precisa acumular uma carga surreal, ele não tem tempo para a sua vida pessoal, vai sacrificando a voz, o corpo e vai ficando enfadonho. Eu sei porque eu convivo com professores, tem professores da minha família que permaneceram, né, nessa carreira e estão lá há muitos anos. Então é realmente muito pesado, viu, Filipão? Muito pesado. Bom, quer complementar? Complementa aí, que eu tenho a última pimentinha aqui para a gente encerrar. Eu vejo diuturnamente as pessoas falando sobre mais condições na escola. E muitos pais, muitas vezes, se alienam com relação a isso, colocam na escola pública e não tomam conta da educação. Tome conta da educação do seu filho. Converse com o professor. Ajude ele a conseguir os direitos dele, porque realmente, com relação à bolsa que você está me falando, eu acho o pé de meia, eu acho muito melhor investir. Eu mantenho a minha opinião. A gente não mede o sucesso do assistencialismo pela quantidade de pessoas que estão no assistencialismo. A gente mede o sucesso dos programas de assistencialismo pela quantidade de pessoas que saem. Eu acho legal a iniciativa, a princípio, de incentivar e fazer um combate à evasão escolar, ajudando esse menino a poder estar na aula. Mas, por outro lado, há necessidade também de tentar reduzir cada vez mais esses programas, verificar se os incentivos realmente estão surtindo efeito numa sociedade, fazer os medidores, fazer as pesquisas, que muitas vezes isso não é feito. Aí vem um político e fala: eu sou muito bom, porque eu presto assistencialismo, ajudo a população, dou dinheiro para eles. Gente, tá comprando. Isso é voto de cabresto. Isso aí existia lá na República Velha. Exatamente. Filipão, para a gente terminar aqui, vamos lá.
Você já me falou que não concorda com os super salários, eu também não, acho que isso é um absurdo, é um escárnio, é uma ofensa para o trabalhador, sabe? Eu entendo que tem gente ali muito capacitada que pode receber muito bem, eu até acho que os salários do serviço público poderiam ser até melhor, eu acredito que poderiam ser até melhor, mas sem penduricalhos, sabe? Eu acho que um executivo hoje numa grande empresa recebe 60 mil, 70 mil reais por mês, um executivo de uma multinacional, e alguns até muito mais que isso, em cargos de conselho, podendo receber até bem mais. E eu acho que uma pessoa que está gerindo um estado, uma nação, poderia receber bem mais, mas sem penduricalhos, sabe? Salário de verdade, aquilo ali. Bom, pergunta. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, de Brasília, acabou de comprar 30 carros novos para 27 ministros. Detalhe, os carros são Lexus, que é uma marca de luxo, cada carro no valor de R$ 346.500. Uma compra de 10,39 milhões de reais, 30 carros novos para 27 ministros. A pergunta é, mesmo com tudo o que está acontecendo no país, a opinião pública tão crítica aos supersalários e ao posicionamento de ministros que se acham intocáveis. Será que essas pessoas, Felipe, não estão realmente dando a mínima, não conseguem criar nenhuma consciência? Ou é tão necessário mesmo andar num carro de luxo? Aliás, são 27 ministros que compraram 30 carros. Pimenta na frieira para acabar. É um absurdo a gente ver os gastos com essas questões dentro do judiciário. A gente não precisa ver isso. Existem carros muito mais... carros luxuosos, sedãs, que trazem a mesma pegada dentro do... fornecem o mesmo tipo de serviço. E muitas vezes esses ministros serão ali conduzidos por motoristas, ou seja, são carros realmente do órgão público. Não tem necessidade desses carros de luxo. Porém, é aquilo que eu estava falando. Às vezes, o que a gente tem visto, principalmente com esses super salários, o que eu vejo com esperança, porque tem tido uma certa limitação legislativa e a gente vai ver super salários sendo, ao longo do tempo, extintos. A gente tem visto algumas evoluções legislativas, algumas significativas, outras nem tanto, que realmente estão limitando o super salário. Então, os juízes que aposentam hoje já não têm tantos benefícios, mantêm algumas questões, mas às vezes não vêm com super salários, e aí os quinquênios não são mais acumulados. Muitas vezes a gente está vendo algumas evoluções, mas com relação aos carros de luxo, eu realmente sou extremamente contra esse tipo de gasto. Mas, gente, vamos pagar serventuário. Vamos colocar a serventia, né, as varas do trabalho com gente. Se o orçamento está muito, reduz. No TJ de Minas, você sabia que tem varas com 70 mil processos e 5 serventuários? Como é que você quer que seu processo ande? Nunca. Como é que você quer que seu processo ande? Nunca. Não vai andar, gente. Não vai andar. Então, assim, todo mundo faz parte daquela serventia, desde o estagiário, o serventuário, o escrivão, o escrevente, os oficiais de justiça, o juiz, os assessores do juiz, todo mundo faz parte daquele sistema e todo mundo tem que trabalhar para entregar muito. O TST entrega muito rápido, né? O Tribunal Regional do Trabalho entrega muito rápido, mas trabalha com uma decisão só, e o TJ de Minas tem cada vez indo de mal a pior exatamente por uma questão de orçamentário. Então, assim, pelo amor de Deus, 300 mil reais um carro? Quanto que foi o gasto? R$ 346.500 cada carro, 10,39 milhões de reais para comprar 30 carros de luxo para 27 ministros. Tá sobrando dinheiro, tá faltando fiscalização, gente. Cadê o TCU em cima desses gastos? O Pacto Federativo precisa ser revisto, no meu ponto de vista. Por quê? Porque não se mexe no percentual do recurso do governo federal que vai para um dos poderes, que é o judiciário. E, na verdade, esse recurso não está sendo utilizado para ampliar os braços do judiciário. Você mesmo disse aqui, lugares com milhares de processos ter 5 servidores. Na verdade, em vez de gastar isso aqui devia estar sendo gasto com tecnologias para digitalizar processo, com contratação de novos servidores, com ampliação do número de magistrados. Tem muito recurso. Talvez pudéssemos ter um judiciário maior, que desse mais celeridade, entregasse um resultado melhor, ao invés de entregar mais luxo para uma fatia que está lá. Bom, enfim. Filipão, vamos trazer aqui para poder finalizar algumas boas notícias e a gente vai encerrando, né? Olha a boa notícia chegando aí. Desemprego cai 5,8%, menor da série histórica, segundo o IBGE.
Será que já dá para sentir alguma diferença no bolso das pessoas? Dizendo que o desemprego caiu 5,8%, tá? Em Belo Horizonte e interior, em Minas. Eu acho que tem possibilidade de cair ainda mais a taxa de desemprego. Eu realmente acredito que a gente tem investido, tem muita, como você falou no início do programa, tem muita MEI, muita empresa, muita gente empregando. Eu acho que a gente vai ver uma melhora com relação a esses empregos, e enquanto isso a gente vai ver o governo tentando taxar tudo aí, até tentar taxar o Pix, né? Ainda dentro dessa mesma linha, Minas comemora e bate o recorde de 1 milhão de empregos formais criados de 2019 até agora. 1 milhão de empregos formais criados. Eu preciso fazer aquela pimentinha na frieira, um contrapontozinho, né? 1 milhão de empregos formais criados de 2019 para cá. Ok, mas é contabilizado também quantos desses empregos não permaneceram? Porque você vai contabilizando quantos empregos foram criados, vagas de emprego anunciadas e etc., né? Através do registro da carteira de trabalho, a CLT. Foi criado essa quantidade de emprego, mas permaneceu? Foi contabilizado só os empregos sazonais? Foi somado esse montante de 2019 para cá? Bom, é importante a gente perceber isso, porque para quem vive no dia a dia, os números parecem sempre maiores. Por exemplo, mercado vem baixando as projeções da inflação nas últimas semanas. Olha aí. Essa é uma notícia que saiu na CNN, inclusive, tá? O IPCA de julho, alimentos e bebidas seguem aliviando. Então parece que existe ali algum movimento de alguns preços que vão recuando, né? Será que é isso mesmo? Você está sentindo assim aí na sua realidade? E energia e meio ambiente, recorde na geração de energia solar no Brasil em 2025. Uma notícia ótima. Eu também tenho formação em meio ambiente, fui da primeira turma de meio ambiente do Cefet de Belo Horizonte. É um tema que eu particularmente vejo com um olhar muito técnico, muito próprio. Desagrado muitos militantes ambientais, não vejo com tanta poesia e militância, vejo de maneira mais clara. E já bati nisso, tá, Filipão? Por quê? Porque o governo federal subiu os impostos de equipamentos de produção de energia limpa. Olha só, e nós estávamos até agora, pouco tempo atrás, pagando tarifa vermelha na conta de energia. Estamos hoje. Inclusive hoje, né? Estamos hoje pagando tarifa vermelha na conta de energia. Por que você paga mais caro na conta de energia? Eles têm justificativas dele. Porque a seca está muito grande. Baixa o imposto da produção de energia limpa, deixa todo mundo colocar placa de energia no telhado da casa dele. Não, eles não querem perder o monopólio, afinal de contas, as nossas estatais, as empresas de energia, faturam muito e dão muito emprego para os amigos dos políticos. Aí incomoda, né? Então, de verdade, baixa os impostos, deixa o povo importar a placa e colocar a sua produção de energia ali, distribuir energia barata um para o outro, é bom para o meio ambiente, é bom para todo mundo. Um país com energia em abundância tem como produzir com custo baixo, gera riqueza para todo mundo, é tão simples ver isso, gente. Poxa vida, não custa nada. Uma última aqui para a gente poder terminar. Vamos falar agora aqui do meio ambiente ainda um pouquinho. Pantanal registra queda de 72% no desmatamento nos últimos 12 meses, olha que beleza. É porque já queimou tudo, gente. Não tem que desmatar. Vocês não viram? Foi as piores queimadas do Pantanal um ano atrás. Vai falar de desmatamento aonde? Mas a manchete traz: Pantanal registra queda de 72% de desmatamento nos últimos 12 meses. Muito positivo, legal. A Amazônia registra alta de 4%. Compara o território da Amazônia e o território do Pantanal. E aí? Provavelmente metade do Pantanal foi queimado na Amazônia, né? 4% na Amazônia é muita coisa, gente. Tá pegando fogo. Gente, vamos aí, me ajuda, né? Salve, Amazônia, cadê a turma famosa para me ajudar a cantar aí? Pô, vamos protestar. O meio ambiente é importante, gente. Não é só ficar fazendo faláciazinha boba aí, de senso comum, ridículo, não. Tem muita coisa importante aqui. A nossa biodiversidade, nossa maior riqueza. Ali tem vários antídotos, medicamentos naturais ali que ainda vão salvar muita gente que estão sendo desperdiçados ou vendidos clandestinamente. Você sabia que muitas vezes a gente fala sobre queimadas, essas questões todas e tal, tudo mais? A gente fala, não, isso está muito distante, né, de mim, está muito distante da minha cidade, eu não consigo visualizar isso. Mas você consegue. Você tem sentido mais calor ou mais frio nos últimos anos? Com certeza é impacto do desmatamento, às vezes até da Amazônia. Porque a Amazônia, como o pulmão do mundo, muitas vezes tem ali uma quantidade de chuva que vai jogando para o sudeste, vai aumentando ali as correntes. O desmatamento, o aquecimento global, que muda as correntes e muda o mar, e muda todas as correntes. E a gente tem visto isso acontecer.
E você fala, não, isso tá distante, eu não quero nem saber disso. Cara, mas há necessidade de saber. Já vou pedir aqui pro pessoal do nosso editorial já colocar na pauta da semana que vem, porque tá chegando a COP30, nós vamos falar dela na próxima semana. Para quem estiver ouvindo depois, em outro momento, vai trazer as suas reflexões, se o que a gente pensou se tornou realidade ou não, vai ficar aqui, porque o podcast é assim, Filipão. Podcast é atemporal. Então vamos lá. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Foi muito legal estar aqui com vocês. Eu preciso agradecer mais uma vez aqui os nossos amigos da Implantar Telecom. Internet de qualidade, solução para quem quer internet que não falha. É isso aí. Mandar um abraço grande aqui para Drones Barbershop. Meu amigo Jailson está lá sempre cuidando do visual da galera. Drones Car Wash também. A Aquíssima, essa água deliciosa que nós tomamos aqui. Inclusive tem a saborizada que é espetacular, viu? Se você ainda não tomou aqui, ó. Fica aqui uma referência para você experimentar. É uma delícia. Ecobeer, cerveja e chopp de primeiríssima qualidade, feito com aquela água maravilhosa da região ali da Serra de São Paulo, águas de Lindóia, etc. Excelente. 3BF Agência. Ali tem marketing digital para resolver os seus problemas. A agência Logan, especializada também no marketing para a hotelaria e negócios do turismo. E Avante, que é editora dos livros que nos acompanham aqui. Filipão, para terminar, antes da sua despedida aqui, deixa a sua recomendação de livro, ou de filme, ou de série, ou até uma música. O que você recomenda hoje? Eu gostaria de recomendar uma série. Uma série? Qual é a série recomendada pelo Filipão hoje? Eu tenho visto uma série que acho que tá na Paramount, Fundação. É muito boa a série, tem muitas discussões de domínio político, obviamente é uma ficção científica, eu adoro ficção científica, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho assim, um certo toque de nerd nesse caminho, né? Então eu realmente tenho gostado bastante dessa Fundação, uma série muito boa. Legal, legal. Então vamos lá. Fica aí a série Fundação como indicação do Filipão. Eu quero indicar um livro, eu trouxe, ele tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Os Engenheiros do Caos. Se você não leu, você precisa ler. Você precisa ler para poder abrir a tua mente a respeito de alguns detalhes importantes. Mas leia sem partidarismo, por favor. Leia sem paixão por político. Não tenha um político de estimação, tá? Eu falo sempre, eu não sou direita nem esquerda, eu tô do lado de quem trabalha. Esse é o meu pensamento de maneira definitiva. Então tá aqui, ó. De Giuliano da Empoli, tá? Os Engenheiros do Caos. Tá aqui a minha indicação de livro dessa semana para vocês. Uma leitura que vale muito a pena. Se você curtiu esse podcast, foi com a gente aqui até agora, pegou algum pensamento que te fez pensar mais amplo um pouquinho, que te fez olhar um outro ponto de vista, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, recomende ao seu amigo e nos avalie aí nas suas redes, onde você estiver nos acompanhando. Deixe um comentário nas nossas redes sociais, no canal do YouTube ou na plataforma que você está nos ouvindo aí, uma avaliação. É muito importante pra gente. Você acompanhou o Professor Alexandre Santos Podcast ao lado do meu amigo co-host Felipe Bastos e a gente volta daqui a pouco, ou seja, no próximo episódio. Se você estiver ouvindo depois, pode ser já, se você estiver acompanhando semanalmente. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Filipão, deixa o seu abraço final aí e a gente vai encerrando. Muito obrigado, Alexandre, pelo convite. Fico muito satisfeito de poder estar aqui compartilhando opiniões. Gente, comente, seja opinião contrária, se você não concorda, comente, se você concorda, comente. Todas as opiniões são bem-vindas e aqui a gente está para tratar as verdades que no final do dia não são absolutas, não somos donos da verdade. É isso aí. Professor Alexandre Santos Podcast. O podcast onde tem bastante polêmica, o discurso acalorado, muitas das vezes a polêmica fica quente. A gente coloca um pouquinho de pimentinha ali na frieira, na feridinha da pessoa de vez em quando, mas aqui a gente respeita o outro lado da opinião. Se você gostou, segue com a gente. Até o próximo. Muito obrigado. Você está no Professor Alexandre Santos Podcast, onde a gente não foge da polêmica, a gente debate, encontra a solução.